Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos ver o Less Planner System. O Less Planner, na verdade, eu considero a espinha dorsal da implantação de um sistema Lean. Tá? Aqui, como está escrito, né, o Less Planner foi desenvolvido como um sistema de planejamento e controle da construção que procura suavizar as variações nos fluxos de trabalho e viabiliza o fluxo contínuo em projetos de construção civil. Ou seja, é a partir da organização do fluxo das atividades de trabalho que eu consigo implementar uma filosofia Lean dentro daqueles 5 princípios, tá? Fluxo, mapeamento, valor, etc. e tal. E um aspecto fundamental é o fluxo. E todas as outras atividades, outras técnicas e métodos, eles são, digamos, associados ou agregados em torno do Less Planner. Então, se você precisa iniciar a implementação de um sistema Lean na sua empresa de construção, você deve iniciar pelo Less Planner. E depois utilizar as outras técnicas e métodos como elementos acessórios e de reforço para a implementação da filosofia. Tá? O Less Planner é uma sistemática de planejamento que operacionaliza o fluxo contínuo em sistemas que trabalham em produção sob encomenda, que é o caso da construção. Essa ferramenta busca diminuir o grau de incerteza do planejamento, criando um fluxo de trabalho contínuo e trazendo uma maior estabilidade para a produção. Ballard, que é esse que está aqui no canto direito, é o criador do Less Planner. Tá? Ele trabalhou bastante tempo com o Koskela e ele realmente teve uma sacada muito inteligente de entender os princípios do Lean, de um modo geral, e implementar isso ou criar uma sistemática para que isso possa ser implementado num sistema sob encomenda ou por projetos, que no caso a construção. Então, Ballard, criador do Less Planner, resume o modelo como um sistema de planejamento e controle de obras que transforma as atividades que devem ser feitas em atividades que podem ser feitas. Esse é um aspecto importante, mas a gente vai tratar ao longo do curso. Então, as principais funções do Less Planner. Tá? Primeira delas, coordenar a sequência e o ritmo do fluxo de obra. Tá? Desenvolver planos detalhados para as atividades que devem ser feitas. Equilibrar o fluxo de trabalho com a capacidade produtiva. Identificar e manter um estoque de atividades livre de pré-requisitos e prontas para serem realizadas. Vocês vão ver que essas funções são chaves e elas vão estar impregnadas ali na organização e no funcionamento do Less Planner. Aqui, digamos assim, em termos de estrutura de funcionamento, é importante entender que o Less Planner vai trabalhar com esses 3 níveis. Tá? Plano geral de obra, tá? Que a gente coloca de longo prazo, mas que leva em conta o período total de um empreendimento. Se eu vou ter um empreendimento que vai levar 1 ano, esse plano geral de obras vai ter um horizonte de 1 ano. Se eu tenho um empreendimento que vai levar 3 anos, esse plano geral de obras vai ter um horizonte de 3 anos. Tá? Em seguida, o plano mestre de obras. Ele trabalha no médio prazo e ele está mais preocupado com a visão de 1, 2, 3 meses no máximo. Quer dizer, ele vai detalhar as atividades que estão previstas no plano geral e digamos, organizar mais nesse médio prazo. E esse médio prazo sendo suficiente para você, às vezes, contratar terceirizados, fazer um contrato de aluguel de equipamentos ou adquirir determinados insumos que levam um certo tempo para serem obtidos. Por exemplo, fazer uma encomenda de um elevador. Tá? A programação semanal de trabalho trabalha no curto prazo. E como o nome indica, ela está focada na semana. E vejo que mudou o termo, eu não chamo mais de plano, mas eu chamo de programação. O plano pode ser alterado e deve ser na medida que a minha programação, o meu planejamento vai avançando. A programação, o que acontece? Ela é fixa, ela deve ser executada. Então a gente tem lá um plano geral de longo prazo, que é o tempo do empreendimento, o plano mestre, que vai ter digamos, um horizonte menor, que pode variar de 4 a 12 semanas, vai depender aí do tipo de obra, do tipo de atividades que eu vou ter nessa obra. Então, se eu posso
escolher o que é mais conveniente para a minha situação. E por último, o meu plano, minha programação semanal de obra, que é, digamos assim, uma programação fechada, que não pode ser mais alterada. Aqui eu tenho um esquema com uma série de caixas, fluxos, etc. e tal, que mostra desde lá o planejamento estratégico até as atividades realizadas lá a nível de chão de obra. Mas eu vou utilizar esse fluxo para explicando e contextualizando esses níveis de planejamento na medida que a gente vai avançando nos vários assuntos. Tá? Então ele começa lá com o planejamento estratégico, que vai dizer como devem ser feitas as atividades, e vai lá até a nossa programação semanal e o controle dessas atividades. Tá? Mas depois a gente vai, ao longo agora da apresentação, vendo cada uma dessas partes. Bom, vamos começar com o Plano Geral de Obras. Tá? O Plano Geral de Obras é o sequenciamento global do projeto ou empreendimento. Tá? Então, quer dizer, ele coloca de uma maneira mais agregada o conjunto de atividades que vão ser necessárias para executar um determinado empreendimento, do início até o final. Ok? Sequenciando as atividades, identificando o caminho crítico, associado a um orçamento, a datas críticas, a data de entrega. Quer dizer, ele dá a visão global do que vai ser o meu empreendimento em termos de planejamento das minhas atividades. Tá? O Plano Geral de Obras possui um baixo grau de detalhamento e deve estabelecer os objetivos globais, prazos e restrições que governam o projeto como um todo. Normalmente é feito com o uso de ferramentas de planejamento de atividades como o MS Project, o Open Project, que é uma cópia livre do MS Project, com o recurso da lógica do caminho crítico, em função da data final de entrega. Quer dizer, em função de um contrato, de uma expectativa e uma data final de entrega, eu faço todo o meu planejamento. Tá? O objetivo principal é dar uma visão global das atividades, para facilitar a análise de custos e a alocação de recursos de longo prazo. Por exemplo, de repente eu tenho que identificar quando eu vou ter que começar a contratar determinado tipo de mão de obra. De repente eu tenho que identificar quando eu tenho que iniciar, por exemplo, o pedido do elevador que vem lá da China, de repente. Tá? Então, na verdade, são datas chaves que eu tenho que me antecipar, às vezes 6 meses, 1 ano, em ações para que aquela atividade possa se realizar. Tá? Então, por exemplo, eu vou precisar de uma grua de alta capacidade, eu não vou deixar para uma semana antes da minha necessidade eu começar a consultar os fornecedores ou os prestadores de serviço ali de aluguel desse tipo de equipamento para mim ter ele à disposição. Eu tenho que fazer isso com uma certa antecedência. Então, é esse tipo de informação que eu tiro do plano geral, além das grandes blocos assim de atividades. É pouco detalhado e apresenta as principais atividades planejadas e relacionadas, de modo a permitir a programação de recursos que requerem longo prazo de aquisição, incluindo compra de determinados materiais, contratação de mão de obra, locação ou aquisição de equipamentos e o planejamento da subcontratação de terceirizados. Ok? Aqui naquela minha figura, voltando a ela, então ele está ligado ali, de certa forma, ao planejamento estratégico da empresa. Por quê? Porque ele vai dizer como devem ser feitas as atividades, que tem muito a ver com a estratégia de ataque da obra, da tecnologia que eu vou utilizar, da forma que eu vou trabalhar. Então ele faz essa organização geral. E são as diretrizes estratégicas da empresa que acabam influenciando esse tipo de decisão. Tá? Então, a partir dessas informações, metas e diretrizes, eu gero o meu plano geral de obras, que é aquele clássico programação lá no meu MS Project, lá com sequenciamento, todas as atividades, algumas vezes associadas ao orçamento, que a maioria de nós conhece. Bom, depois do plano geral de obras, eu tenho, num nível um pouquinho mais baixo de planejamento, o plano mestre de obras. Tá? O plano mestre de obras é um processo que visa a integração do planejamento de longo prazo com a execução de curto prazo. Ele faz aquele meio de campo. Ele pega aquelas atividades que estão mais agregadas e vai desagregando essas atividades. Tá? Em função de datas, de prazos, de recursos que ele tem à disposição, ele vai programando as atividades que devem ser feitas e cadenciando o processo de construção. Tendo em conta parâmetros do plano geral, as atividades que devem ser feitas vão sendo selecionadas, organizadas e decompostas de forma a serem introduzidas no plano mestre.
Regra geral, a entrada ou a progressão de qualquer atividade no plano mestre é determinado pela análise do cumprimento dos seus pré-requisitos. Quer dizer, eu tenho já foi lá contactado com alguns fornecedores, as atividades anteriores já foram realizadas, então ok, então eu posso entrar com essas atividades no meu plano mestre. Se os requisitos das atividades não forem cumpridos, ela deverá ser atrasada em relação ao plano geral. Ou seja, eu não tenho a matéria-prima para aquela atividade porque o meu fornecedor atrasou. Então não adianta eu colocar ela como atividade que possa ser programada. Ela pode ficar lá numa espera. Na verdade, eu vou designar um responsável para resolver esse problema. Mas ela não vai poder entrar no meu planejamento, pelo menos no curto prazo. Ok? Um conjunto de atividades deve estar sistematicamente livre de pré-requisitos e possíveis de serem executadas. Por quê? Porque eu preciso daí, justamente essas que estão livres dos pré-requisitos, elas vão poder ser programadas e executadas. Se eu tiver um pré-requisito que não foi atendido, por exemplo, eu preciso de um equipamento especial e ele não foi locado, eu não posso, até que eu tenha a garantia dessa locação, não posso colocar isso no meu planejamento. Ela fica ali num estoque de atividades para serem depois essas restrições resolvidas e elas poderem entrar no meu planejamento. O plano mestre tem por objetivo cumprir todos os pré-requisitos das atividades antes que essas cheguem às fases de execução e assim reduzir as incertezas, tornar o fluxo de trabalho constante e na melhor sequência possível. Tá? Vamos ver aqui nesse outro slide uma sequência de como é que funciona. Então eu tenho, por exemplo, aqui está representado um plano mestre de obras que teria, por exemplo, um horizonte de 4 semanas. Então eu tenho a primeira semana, que é a semana, por exemplo, a próxima, que é a semana da programação. Aquilo está fechado e eu já tenho as atividades que vão ser feitas naquela semana. Tá? E ao longo dessas 4 semanas, o que restam dentro do horizonte, eu vou formando uma lista de atividades que sempre vão estar prontas para executar. É lógico que é melhor que sejam aquelas atividades que vão atender os prazos do Plano Geral de Obras, que estejam na sequência correta. Mas elas só podem entrar nessa lista de atividades prontas se elas não tiverem restrições. Quer dizer, eu tenha todas as condições para que aquela atividade seja executada. Não adianta, e isso é comum também na construção, não adianta eu programar alguma coisa, mas eu não tenho mão de obra, mas o andaime não ficou pronto, mas a madeira não veio, mas está faltando prego. Quer dizer as desculpas mil que aparecem para que aquela atividade, às vezes, que não foi feita, então se dá essas desculpas. A ideia do plano mestre de obras é tirar essas restrições. Não existe desculpa para a atividade não ser feita. Existe mão de obra, existe material, existe equipamento, existem condições, existe informação, as condições são adequadas, então ela pode ser realizada. Se ela não for realizada, vai ser por um outro motivo, às vezes de força maior. Sei lá, uma condição climática excepcional, um absenteísmo grande dos funcionários em determinada semana, etc. e tal. Então, quer dizer, isso pode acontecer, mas é uma situação excepcional, tá? Então você vai formando uma lista de atividades prontas para serem executadas. Então essas atividades elas vão ter a lista de atividades que vão tender a atender as datas do Plano Geral de Obras. Elas são um desdobramento e detalhamento dessas atividades. É feita uma análise e eliminação dos pré-requisitos para que elas possam entrar na lista e você forma um estoque de atividades prontas para serem executadas. Porque se de repente eu tenho uma atividade crítica, mas eu não... De repente faltou efetivamente alguma coisa, eu tenho um conjunto de outras atividades que podem ser feitas. E isso mantém o ritmo de trabalho. Essa que é a ideia. Então eu sempre estou com um estoque ali de atividades que alimentam o meu fluxo. Tá? Não é aquela história, puxa, não tem nada, esta semana a gente vai desentortar prego. Porque não tem outra coisa para fazer, vamos desentortar prego. Quer dizer, não é a coisa mais adequada para fazer. É melhor você fazer atividades nobres e que vão contribuir com a execução da obra. Tá? E por último, essas atividades daí vão ser sequenciadas da melhor maneira possível. Tá? Então,
quando chega lá quinta, sexta-feira da semana anterior, você faz a programação para a próxima semana, que é a nossa programação semanal, tá? E daí quando você cria uma semana de programação, você vai lá e puxa do teu plano geral de obras mais uma nova semana com novas atividades que devem ser feitas e que você vai estudar como elas vão sendo encaixadas ali no teu estoque ali de atividades a serem realizadas e como você vai eliminar os requisitos, caso alguma ou algumas precisem de alguns requisitos que não estejam sendo atendidos, ok? Bom, ciclo de planejamento, controle e participação. Isso é um aspecto importante que vai permear todo o Last Planner. Ele não funciona só, digamos assim, de uma maneira mecânica. Ele exige a participação e o comprometimento das pessoas que participam do sistema. Tá? Então, no Last Planner, os mecanismos de gestão participativa colaborativa são o foco da geração dos planos na avaliação dos resultados, por meio de reuniões de planejamento realizadas sistematicamente nos níveis de médio e curto prazo. Participam dessas reuniões representantes de várias equipes envolvidas, mesmo que subempleitadas, e também representantes de diferentes áreas funcionais da organização. Então, o que é isso? Nos vários níveis, tanto no nível do plano mestre, depois a gente vai ver na programação, o que acontece? É importante a participação dos indivíduos que vão ser afetados por essas atividades. Tá? O que acontece? Se eu vou ter alguém que vai entrar para fazer gesso, esse é terceirizado, ele deve participar das reuniões de médio prazo e de curto prazo, porque o sistema exige que haja um comprometimento das pessoas na execução desses planos. Tá? Então isso é feito através de um ritual que se estabelece a partir de reuniões. A gente já vai ver como é que se funciona. Nessas reuniões são discutidos problemas referentes a datas, recursos, restrições às atividades, formas de execução, resultados e causas de problemas. Tá? A combinação de gestão participativa colaborativa, da transparência de processo e do curto ciclo de controle cria condições para a ocorrência de melhoria contínua e aprendizagem ao longo da obra. Tá? Então, quer dizer, você implementa também aquela ideia do Kaizen, da perfeição, da melhoria contínua do processo. Tá? Bom, aqui no nosso esquema a gente vai ver a primeira reunião semanal que aparece referente ao plano mestre de obras. Tá? Então lembro que nós tínhamos visto lá o plano, nós fizemos o plano geral. Esse plano geral vai dizendo quais são as atividades que devem ser feitas, tá? A partir de uma análise das restrições, essas atividades vão formando parte do que é o plano mestre de obras. Tá? Vejam bem, então para você fazer isso, você tem uma reunião que ela é semanal, onde participa o gerente da obra, o encarregado geral e todos os responsáveis por qualquer atividade no decorrer que vai iniciar nas próximas 4 a 12 semanas. Vocês vão dizer, isso é difícil? No início, essa é a maior dificuldade que a gente enfrenta na implementação desse tipo de sistema. É fazer com que, principalmente, os terceirizados comecem a participar do processo. Mas isso é digamos, aquela questão de mudança de paradigma, mudança de cultura, é um esforço que tem que ser feito e, na medida que o sistema vai sendo implementado, as pessoas vão sendo cobradas para participarem e se envolverem no processo. A pauta dessa reunião: análise dos pré-requisitos de cada atividade, elaboração de um novo plano mestre coordenado e atualizado com uma nova semana puxada do plano geral, como a gente viu, discussão dos problemas de interdependência das atividades, apresentação e análise do indicador do PPC, que é o percentagem de planejado concluído da última semana, ou seja, o percentual das atividades que foram planejadas em relação àquelas que foram concluídas, e aprendizagem e comprometimento de todos os representantes. Quer dizer, a gente começa a ver por que não foi concluído, onde estão os nossos erros, o que não foi, o que foi comprometido e não foi cumprido, onde houve problema, o que a gente pode melhorar. Isso realimenta o processo.
ok? Então aquelas atividades que devem ser feitas, que são tiradas do plano geral, elas são transformadas em atividades que podem ser feitas. Por que elas podem ser feitas? Porque elas não têm mais um pré-requisito que não foi atendido. Ela tem lá a mão de obra, ela tem o material, ela tem a informação, ela tem os equipamentos, tá? Ela tem as condições necessárias para ser realizada. Então, se elas podem ser feitas, as pessoas daí se comprometem a esse processo e daí depois nós passamos por um outro estágio que seria a de programação. Veja que essa reunião ela ocorre para a gente ver, olha, o que tem que ser feito nas próximas 4 semanas, nas próximas 8 semanas. E daí a gente vai distribuir responsabilidades. Ó, tem que preparar isso, tem que contratar aquilo, tem que comprar material, aí isso já pode ser feito, então já pode se comprometer, já vai entrar no estoque de atividades para serem programadas. Então, é uma reunião de organização com aquele horizonte de médio prazo. Bom, a partir dessa reunião e da elaboração do meu plano mestre com estoque de atividades, eu vou iniciar daí o processo de programação semanal do trabalho, tá? Então a programação ela é mais detalhada e tem o papel de atribuir pacotes de trabalho para as equipes, tá? Por isso também a gente vai ver essa noção de pacotes de trabalho. Quer dizer, você vai dar um conjunto de atividades para uma célula, para uma equipe de produção. Gerenciando compromissos em relação ao que deve ser feito, avaliando o que pode e deve ser feito através de uma análise sobre os recursos disponíveis e o cumprimento dos pré-requisitos. Tá? Representa uma lista de atividades a serem realizadas com base na seleção e organização do trabalho que o gestor do projeto define como exequível e que se comprometem a realizar na semana seguinte. Então vejam bem, o plano mestre eu estou lá vendo assim num horizonte de médio prazo e vou fazendo um estoque de atividades que podem ser realizadas. Mas a programação eu vejo datas, eu vejo condições climáticas, eu vejo oportunidade, eu vejo como está o andamento da minha obra e daí sim eu escolho aquele conjunto de atividades que podem ser executadas para serem executadas, tá? Então, a programação semanal do trabalho é uma programação constituída apenas por atividades que os últimos planejadores se comprometem a executar na semana seguinte. Ela deve desdobrar as atividades em diferentes tarefas mais operacionais. É também chamada de plano de comprometimento, pois é um processo fundamentado em promessas de execução de trabalho feitas pelos últimos planejadores. O nome do sistema, Last Planner, o último planejador, é uma alusão a quem, em última instância, define as tarefas a serem executadas a nível de curto prazo. Então é daí que vem o nome Last Planner. Então a gente, quando eu também comecei a entender, eu sempre, poxa, que nome estranho, né? O último planejador, que coisa meio... Mas ele tem porque tem essa lógica. E essa lógica é a base do funcionamento do sistema. Se isso não for implementado, quer dizer, se fizer um esforço para que o último planejador se comprometa, o sistema não vai funcionar. Bom, programação semanal de trabalho protege a execução ao se garantir que apenas sejam incluídas tarefas que tenham todas as suas restrições removidas, incluindo a disponibilidade de recursos, materiais, mão de obra, equipamentos, projetos, espaço, entre outros, e a conclusão das atividades antecedentes. Esse é um outro aspecto. Então, quer dizer, o plano mestre vai lá acumulando as atividades que podem ser executadas, que não tem restrição, mas o plano, a programação semanal, que em função do andamento da construção, ver o que já foi feito, como é que estão as operações, é que vai definir quais vão entrar em operação, quer dizer, vão entrar em execução. Esse mecanismo permite obter uma estabilidade no fluxo de atividades e ritmo de trabalho. Tá? O resultado é um aumento da previsibilidade ou confiabilidade do sistema de gestão da construção que permite a efetivação de um fluxo contínuo e da produção puxada. A produção ela é puxada pelas datas, nesse caso. Tá? Então, quer dizer, que eu vou ter que cumprir lá no plano geral. E o fluxo contínuo, por quê? Porque eu mantenho um ritmo, tá? Porque eu sempre tenho atividades para serem feitas. Eu não vou ficar desentortando prego, eu vou ficar fazendo coisas realmente nobres e importantes ali na execução da minha obra. Tá? Esse processo resulta também em um ciclo curto de controle, tá? Resultando
Resultado, na identificação rápida de problemas, na diminuição da necessidade de estimativas de longo prazo e na introdução de medidas corretivas de forma rápida. A gente vai ver daqui a pouco que depois da programação, toda semana tem o PPC, que muitos de vocês já utilizam, que conhecem, onde mostra a percentagem daquilo que foi programado e daquilo que foi realizado. Então, se esse PPC é muito baixo, significa que tem algum problema. Quer dizer, se eu tenho todas as condições para fazer, por que eu não estou fazendo? Será que foi superestimado ali a minha produtividade? Será que tem algum outro problema que está acontecendo? Por que isso não está sendo atendido? Depois até eu vou mostrar alguns exemplos. E rapidamente isso é incorporado nas novas decisões, tanto do plano mestre quanto na programação de produção. Bom, aqui então nós temos a programação semanal de trabalhos ou do trabalho. Então, na verdade, o que acontece? Você tinha uma primeira reunião lá no plano mestre, agora eu tenho uma outra reunião aqui, que é uma reunião que tem um horizonte só de uma semana. Quer dizer, eu faço uma reunião com todo mundo que vai se envolver até os próximos 3, 4, 5, 6 semanas, mas essa aqui é a reunião só com o pessoal que vai se envolver na próxima semana. Então, os participantes é o gerente de obra, novamente, o encarregado, que pode ser o mestre de obras, etc. Todos responsáveis por qualquer atividade a decorrer ou iniciar na semana seguinte. Quer dizer, é a atividade que vai começar na próxima semana. Tem um grupo um pouquinho mais reduzido. Por isso que são duas reuniões, porque uma tem um horizonte um pouco maior e uma tem um horizonte mais de curto prazo. Pauta. Pauta dessa reunião: selecionar as atividades execuíveis para a semana seguinte, elaborar uma nova programação semanal, incluir uma nova programação semanal de atividades da atual programação que se prevê não estarem concluídas até o final da semana corrente. Então, o que acontece? Aquelas atividades que você já sabe, olha, não vai dar para terminar, não tem jeito. Então, você vai reintroduzir ela na nova programação. Tá? Coordenar e ajustar as atividades. Possibilidade de dividir uma atividade em várias tarefas, quer dizer, às vezes eu cortar essa atividade em vários subatividades para poder caber dentro da semana e você controlar. Não adianta ter uma atividade que vai levar 3 semanas. Não, vamos separar em módulos ali que vão durar meia semana, uma semana, que eu possa programar e controlar ela ao longo desse período. Tá? E por último, que eu até coloquei grifado, destacar o compromisso de cada último planejador na realização dessas atividades. Tá? Então vejam bem, eu tinha lá no meu plano mestre as atividades que podem ser feitas, tá? Já tinha um comprometimento nessa primeira reunião, vou ter um novo comprometimento agora, e eu vou ter agora as atividades que vão ser feitas. Tá? E isso vai gerar o quê? A minha programação semanal de trabalho. Ok? Então, eu estou indo lá do planejamento estratégico, como eu falei para vocês, até os níveis de chão de obra. Bom, mas depois que eu fiz todo esse planejamento e programação, eu preciso acompanhar a execução dessas atividades. Tá? Então, o acompanhamento e controle da construção é feito através da coleta dos dados e busca garantir que a programação semanal emitida seja executada. Então, quer dizer, o foco é na execução daquelas atividades. Lógico que você tem um controle lá das datas no plano geral, você vai ter um controle também lá no plano mestre, mas a essência do sistema é esse controle operacional. Então, o acompanhamento e controle tem como funções acompanhar os índices de qualidade, quantidade de horas homem que você está usando, consumo de materiais, índice de produtividade, os atrasos e tal, mas principalmente, eu até grifei aqui, destaquei, o indicador de percentagem entre o planejado e concluído. Tá? Porque ele indica uma eficiência ou deficiência no meu processo de planejamento. Se esse indicador é muito baixo, significa que eu sou muito ruim em termos de gestão. E eu só consigo melhorar a produtividade se eu melhorar os meus aspectos em termos de gestão. E o resto, os outros índices, eles vão vir atrás. Então, esse é um aspecto central do sistema. Tá? Quanto mais rápido os problemas de produção forem identificados, mais efetivas serão as medidas corretivas, visando o cumprimento da programação. Tá? E também outros aspectos. Então, esse índice, a percentagem do planejado concluído, ele mostra a eficácia do processo de planejamento. Tá?
O PPC, que representa o número de atividades concluídas em relação ao total de atividades de programação semanal. Para que o PPC seja válido, o gestor do projeto deve assegurar que a programação semanal de trabalho são constituídas por atividades bem definidas, executáveis e na sequência correta. Não adianta também eu dar um plano esdrúxulo lá, que daí eu não tem condição, né? Então o plano também tem que ser sério, quer dizer, ele não tem que ter restrições, ele tem que estar na sequência, ele tem que ser pensado, tá? Para as atividades programadas e não concluídas, deve ser feita uma análise das causas do não cumprimento da conclusão do trabalho. O objetivo é melhorar continuamente o processo de planejamento até atingir o 100% do PPC. Mas vejam bem, um PPC de 80% já é ótimo. Digamos, já é uma meta a ser perseguida. Porque você até consegue em algumas semanas um PPC de 100%. Mas na obra, de um modo geral, a média é uma boa média de PPC em torno de 80%. Tá? Então aqui mostra o fluxo, né? Eu tenho a programação, o plano mestre, que influenciou a programação semanal, execução no canteiro, situação das atividades no final do período, indicador do PPC. Influencia na programação da próxima semana, aprendizagem, melhoria contínua, por que eu errei, onde eu estou errando, o que eu preciso melhorar, entra no plano mestre para que essas considerações vão sendo feitas. Bom, aqui no nosso fluxo, vejo que era complicado, mas ele já está menos complicado, né? Dá para entender todas essas flechas e relações, tá? Então eu tenho aqui a programação semanal, as atividades vão sendo realizadas, tá? No final da semana eu faço o controle pelo meu PPC e isso retorna para a reunião semanal da programação semanal e retorna para a reunião semanal do plano mestre, tá? Essa vai colocar melhorias mais de longo prazo, de médio prazo, quer dizer, de médio prazo, e essa aqui coisas que eu posso fazer no curto prazo para resolver. Bom, como vocês viram, a fórmula é o total. Aqui até o pessoal, quando começa a calcular, leva um susto, né? Porque se a atividade está 99% concluída, ela não entra como atividade concluída. Então, se eu programei 20 atividades, e eu tenho 10 concluídas, 5 que estão a 99% e outras 5 que estão a 80%, na verdade eu não posso colocar essas que estão 99%. Eu vou colocar 10 sobre 20, não 15 sobre 20. Então 10 sobre 20 dá 50%. Então a atividade está quase pronta, mas não está pronta, ela entra, ela subtrai ali e baixa o meu PPC. Então daí o que acontece? As pessoas também apuram no final da semana para terminar aquelas atividades que dá para acabar, para manter o meu PPC um pouquinho mais alto. Então, coisa que está faltando ali, uma firulinha ali, um negocinho para terminar, o pessoal dá um jeito e na sexta ali dá um jeito e termina aquela atividade porque melhora o meu índice. Isso é importante também, tá? Que gera essa motivação adicional. Então, objetivos: avaliar a qualidade dos planos de curto prazo, identificar problemas de execução de tarefas e orientar a implementação de ações. Avaliar o grau de comprometimento dos subempreiteiros de quem trabalha na obra. Tá? Periodicidade semanal pode ser coletada ao longo de toda a obra e os dados para o seu cálculo são coletados numa planilha de programação semanal de trabalhos. Os responsáveis pela coleta podem ser normalmente os estagiários, meus alunos ali da graduação fazem muito esse tipo de atividade. O mestre de obras, o responsável técnico da obra. Okay? Aqui que tem alguns exemplos, tá? Que eu peguei de alguns artigos, de alguns estudos de caso. Então mostra ali uma meta do PPC, que é uma meta bem razoável, dos 80%. Tá? E daí você tem uma coisa como essa, né? Então você tem lá determinadas semanas lá que você atinge e outras você fica bem abaixo. Aquelas que estão próximas, tudo bem. Mas é um processo. Na verdade, às vezes você vai começar numa obra com os valores baixos, às vezes o pessoal assusta, né? 20, 30, 40% no máximo. Mas isso normalmente a tendência é que na medida que o sistema vai funcionando, você vai melhorando os índices, chegando próximo mais ao 100%. Tá? Outra maneira legal de fazer é o seguinte, é ter o PPC por empleiteiro. Então, por exemplo, porque isso gera uma certa competitividade, uma certa competição ali entre eles. Tá? Então, por exemplo, aquele empleiteiro que sistematicamente tem um nível baixo ali, não sei, aqui poderia identificar alguém, talvez esse mais azul aqui, ó, 74, 68, aqui já 93. Então você começa a ver, poxa, é um empleiteiro que
você não vai mais querer trabalhar com ele, tá? Então, ele mesmo sabe disso. Então ele vai fazer um esforço para que ele cumpra, tá? Então, porque é melhor não aquela coisa de prometer, prometer, prometer e não cumprir, é pior do que dizer que não vai fazer de vez e realmente não fazer, ou fazer dentro de um prazo que é possível, tá? Então, esse tipo de informação é uma informação importante. Aqui é um outro quadro também, bem interessante, que mostra, por exemplo, por que que por que que não foi atingido aquele PPC de 100%. Então, vejam bem, o primeiro aqui começa aqui embaixo, né? Então, primeiro, falta de programação de materiais. Meu Deus, com 22% ali das possibilidades. Não deveria, isso é uma coisa que não pode acontecer. Quer dizer, eu não posso programar uma atividade e não ter o material para ser executado. Superestimação da produtividade. Isso é um problema sistemático. As pessoas acham que a produtividade é sempre além do que se pode fazer. Não, é melhor ser conservador nesse aspecto. Vamos programar dentro de um índice de produtividade que as pessoas consigam atingir. Tá? Falta de projeto. Às vezes tem que fazer uma correção, não tem uma informação, tem que buscar o escritório externo que fez o projeto. Condições adversas do tempo. Má qualidade do projeto. Coisas que os caras fazem que não dá para construir. Falta no trabalho, quer dizer, pessoas faltaram, importantes, sei lá, por doença ou outra situação. Má especificação da tarefa, quer dizer, não foi bem explicado o que era ser feito. Problema na gerência de serviço. Falta de materiais do empreiteiro. Solicitação de paralisação do serviço, quer dizer, o cliente diz, olha, para que eu vou mudar alguma coisa. É horrível isso, mas acontece. Baixa produtividade. Solicitação de modificação no serviço, tá? Incompatibilidade entre projetos, aquela coisa de passar um tubo de esgoto no meio de um pilar lá e você não tem como fazer isso, tá? E daí você tem que encontrar uma solução, tá? Modificação dos planos. Falta de programação da mão de obra. Atraso na tarefa antecedente, vejo que daí é menos. Problema não previsto na execução. Alteração de projeto. E pré-requisito do plano não foi atingido. Quer dizer, alguma coisa que se comprometeram para fazer, para entregar e não foi feito. Então, aqui uma média, você pode ver que a soma dá mais que 100%, eu acho. Ou não, né? Acho que não. Mas, na verdade, o que acontece? De problemas que foram feitos em várias construtoras, tá? E como principais problemas do não atendimento ao PPC. Bom, para finalizar, então, aqui a gente tem o fluxo completo, que vai lá, como eu falei, de como deve ser feito, que é influenciado pelo planejamento estratégico, depois as que devem ser feitas, que vêm do plano geral de obras e que vão ser viabilizadas no plano mestre, as que podem daí ser feitas, que são viabilizadas pelo plano mestre, porque são retiradas as restrições, e a partir do comprometimento e da programação semanal, as que vão ser feitas, tá? Que gera o meu programa minha programação semanal, e depois elas são controladas pelo PPC. Ok? Bom, aqui algumas referências que foram utilizadas no trabalho. Bastante informação, mas eu espero que globalmente vocês entenderam. No próximo módulo a gente vai apresentar um exemplo prático que daí ajuda a vocês a entender um pouquinho mais esse processo. Obrigado e até a próxima.